Quando deixamos de ser super-heróis aos olhos dos nossos filhos? Cada criança, cada ser tem uma data diferente, um momento diferente, uma situação diferente que faz com que eles deixem de ver os pais como super-heróis, como seres invencíveis e intocáveis. Mas o fato é que muitas vezes, entendendo um pouquinho, dentro de uma cabeça de uma criança frágil, vulnerável, se sente protegido perante seres muito maiores que eles, né? Que são seus pais, e que eles veem como um uniforme, com uma capa, porque você está protegendo ele, porque dentro da cabeça dele você está defendendo aquele pequeno ser. O fato é que muitas vezes, justamente por você, quando criança, entender que seus pais são super-heróis, o que eles falam e a forma como eles agem são verdades plenas e absolutas. E como eles não têm a linha de raciocínio para saber se realmente é pleno e absoluto e verdadeiro o que está sendo feito ali, e aí vem um pouquinho a música do Renato Russo, né, que os pais são crianças como você, ou seja, todos nós estamos vulneráveis a errar, inclusive com os nossos filhos. Mas para eles não têm a linha de raciocínio, falam, nossa, meu pai está errado, minha mãe está errado, puxa vida, eu não concordo. Para eles é uma verdade plena e ponto final. E ali começam a surgir os N traumas e N situações que vão moldando a personalidade da criança até chegar na fase adulta, né? E que se a pessoa não faz uma terapia, ela fica marcada e aquele molde que foi feito se cristaliza e o ser humano passa a ter N qualidades e N defeitos. Mas o fato é que as crianças em dado momento perdem essa figura de super-herói dos pais, né? E o meu caçula, há pouco tempo, falou comigo, falou, pai, sabe quando foi que eu descobri que você não era um super-herói? Que você não era intocável? Eu falei, quando? Ele falou, em 2024. Ou seja, 2 anos atrás ele tinha 15 anos. 14 para 15 anos. Um belo sábado, estavam em casa, passando o final de semana comigo, e a minha gata maior, Godofreda, que tá perdida por aí, ó, tá lá, no sofá, começou a fazer xixi com sangue. E a sorte é que nós vimos no meio daquela areia sangue. E aquilo já começou a me preocupar, né? Primeiro, por que a minha gata tá assim, né? Segundo, será que ela vai ficar bem? Terceiro, quanto eu vou gastar com essa gata? Para variar, a situação financeira não é muito fácil, né? Tudo bem, eu tinha o plano de saúde das gatas, tal, eu ia pagar menos do que o valor original, mas mesmo assim era um gasto que não estava previsto. Então eu marquei a consulta lá para levar ela no final da tarde daquele sábado, porque era o único horário que tinha, eu não sei se era ressonância ou era raio-x, acho que eram os dois, sei lá. O fato é que eu estava com a minha cabeça mil, um medo de acontecer alguma coisa com ela. E a gente foi no restaurante, foi comer uma feijoada, porque era sábado e tudo mais, tal, sentado todo mundo na mesa. E a única coisa que me vinha na cabeça, e eu comentava, era o que estará acontecendo com o Godofredo? Quanto eu vou gastar com o Godofredo? E aí o meu maior, que estava sentado do meu lado, falou assim, pai, eu estou guardando um dinheirinho das aulas de inglês que eu tô dando. Se você precisar, pode contar com esse dinheiro. Primeiro, me veio uma sensação de que eu fiz o certo pelos meus filhos, porque é muito bonito você ver teu filho abrindo mão do dinheirinho que ele estava guardando com tanto esforço, para caso eu precisasse, eu poderia contar com ele. E eu, no meio daquela vulnerabilidade toda, a única coisa que eu consegui foi agradecer, mas já chorando, e eu abracei meu filho e comecei a chorar copiosamente, como eu nunca tinha feito na frente deles. Hoje vocês sabem que eu sou manteiga derretida, né? Vocês veem os vídeos, e eles também estão sabendo porque eles assistem os vídeos agora.
Mas o fato é que naquela época não era. Eu ainda me mantinha como um super-herói. E o meu caçula na minha frente olhando tudo aquilo, até como meio assustado assim, né? Nunca tinha visto o pai fazendo isso. E aí depois de muito tempo ele veio me contar, falou: pai, aquele dia do restaurante lá que você chorou com o Thiago e tudo mais e tal, naquele dia eu vi que você não era intocável, que você não era um super-herói, você era um ser humano como eu. E é tão bom quando a gente deixa de ser super-herói para os filhos, porque eles param de simplesmente acatar tudo que a gente fala como uma verdade plena. Eles começam a raciocinar, eles conseguem ter liberdade para aceitar ou não, concordar ou não com aquilo que você está orientando, sugerindo, dizendo. Isso para um ser humano é muito bom porque liberta. Ele começa a ter luz própria, ele começa a crescer pelas próprias pernas, pelos seus próprios pensamentos. E a partir daquele momento, o meu filho começou a ser muito diferente, a nossa relação começou a mudar muito, a gente começou a ser muito mais amigo. Eu acho que é muito positivo quando os nossos filhos deixam de nos ver com esses olhos de admiração tão plena, porque com certeza é o momento em que eles estão crescendo e estão começando a seguir seu próprio rumo. Bora refletir?